Fala galera, aqui é o Brasquete, estamos de volta com mais uma transmissão. Hoje, vale lembrar que os playoffs já estão rolando, várias surpresas e outras nem tanto, mas os jogos estão acontecendo, vale curtir aí. Fala, Ângelo. Fala, Diego, aqui quem fala é o Ângelo, e meu destaque para o podcast de hoje é que eu separei algumas estatísticas. Eu vou tentar explicar por que o Boston, mesmo sendo o número 1 do leste, está perdendo de 2-0 para o Bulls. O Ângelo pegou, o Diego segurou a bola e jogou pro Pedro. Fala, Pedro. Fala galera, fala Diego. Aqui quem fala é o Pedro Bial. E parece que a vaca não foi pro brejo e que o foguete decolou de vez. Segura esse foguete. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. Cause it's basketball or Mr. Curtis Blow. Então, galera, vamos começar. Hoje os assuntos serão, vamos falar dos playoffs, meio óbvio, né? Então vamos falar sobre a partida de Bulls e Celtics, Thunder and Rockets. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Jazz e Clippers, né? E Memphis e Spurs. E no final, o Big Apple Moment vai ser Carmelo Anthony. Vai ou fica? Então vamos começar. E aí, Ângelo, te surpreendeu essas duas vitórias dos Bulls no TD Garden? Olha, Diego, é óbvio que é surpreendente você ver o número 1 do leste, uma equipe que foi muito consistente na temporada regular, como o Boston Celtics, perdendo as duas primeiras partidas, ainda mais em casa. Mas, estatisticamente, não me surpreende, porque o Chicago Bulls é aquela equipe que, no geral, é chamada de Robin Hood, mas se você for observar estatisticamente, é uma equipe que o jogo bate no contrário do Celtics. É uma equipe que consegue ferir muito a equipe do Chicago Bulls, desculpa. Então, pelo que você está percebendo nos jogos, é o estilo de jogo que faz muito... É uma equipe que atira pouco de três, que a defesa do Boston é muito boa na marcação do perímetro, mas a equipe do Chicago não atira tanto dessa faixa. E é uma equipe que prioriza os arremessos dentro da tinta, dentro do garrafão, que é uma das deficiências da equipe de Boston, além dos rebotes. Eu trouxe uma estatística aqui, que é a estatística da porcentagem de rebotes defensivos que são disponibilizados e que os jogadores da equipe de defesa acabam conseguindo agarrar. E a equipe do Boston, dentre as 16 equipes que estão nos playoffs, ela tem 62,2% dos rebotes ofensivos que lhes são oferecidos, ela acaba conseguindo efetivamente agarrá-los. Então, só a título de curiosidade, a 15ª equipe nesse ranking é o Atlanta Hawks, que tem 9% a mais dessa estatística, dessa eficiência que a equipe do Boston. Então, você pode perceber que nessa série, não é surpresa que dentro dos playoffs todos, o jogador que mais pegou rebote ofensivo até agora é o Robin Lopes, com 12 rebotes. Legal, interessante. Legal. Vamos ver. E qual é a tua visão, Pedro? Bom, a gente nunca espera que mesmo que o jogo do oitavo case muito bem contra o jogo do primeiro colocado da conferência, a gente nunca espera que esse oitavo colocado vai lá na casa do primeiro e vai roubar esses dois jogos. E dessa vez aconteceu. Mas a gente tem que lembrar que o Bulls é um time de muita camisa, um time que tem tradição, assim como o Celtics. Mas, não sei, esse conjunto do Boston Celtics não tem uma cara de time muito competitivo. Pelo menos pra mim. Porque quando a gente olha no Chicago, a gente vê um Rajon Rondo que não é um cara que arremessa, não é um cara que tem um arsenal de pontuação muito grande, mas acha os seus companheiros muito bem, e a gente sabe que quando chega no playoff, ele vira um monstro.
Faltou só um rebote para ele chegar no triple-double, então jogou muito. Além disso, o Jimmy Butler, que é um jogador que não é de um lado da quadra só, ele defende bem e ele ataca bem também. Chegou perto do triple-double também. Os outros jogadores da equipe, do Dwyane Wade, mesmo com já estando mais experiente, conseguiu ser o Dwyane Wade decisivo que a gente conhece e ajudar bastante o Jimmy Butler e o Rajon nesse jogo. Além disso, o Ruben Lopes dominou aquele garrafão ali, jogando muito bem. E esses 4 foram os principais pilares do time para essa vitória. Só que quando a gente vai olhar o time do Boston, é complicado, porque a gente olha para esse time, mesmo tendo a primeira campanha, eu particularmente não vejo uma cara de um time muito competitivo, muito com grandes possibilidades de vencer. Porque aí a gente começa a ver de um por um. Por exemplo, o nosso querido Amir Johnson. É um cara que, assim, não fede nem cheira. Ele não faz nada demais. Ok, Pedrão. Beleza. E aí, Pedro, você acha que essa questão pessoal que passou a Isaiah Thomas, que foi complicado, e, né, a morte da irmã dele, você acha que essa situação deu um impacto nessa série? Você acha que os jogadores ficaram impactados com essa situação e por isso os jogadores não jogaram tão bem assim? Ou você acha que isso não teve impacto? Então, quando a gente soube da notícia e tal, a gente realmente passa a ver o jogo com outros olhos, pensando se isso vai atrapalhar. No primeiro jogo, eu acredito que não teve influência no Isaiah Thomas nenhuma mesmo. Exceto, não sei, talvez foi só a impressão própria, mas ele, na questão de pontuar, achar seus companheiros, ele estava normalmente, talvez até melhor do que alguns jogos. Mas eu senti ele um pouco disperso nas questões de... Por exemplo, quando a marcação apertava um pouco, ele tentava se livrar muito rápido. Não sei se era ou a pressão dos playoffs ou se isso estava influenciando. E também o olhar dele meio disperso na quadra, assim. Mas mesmo assim ele conseguiu continuar seus pontos. Mas eu acho que não é esse o principal fator que está fazendo o Boston perder. Pra mim é o Al Horford. É um jogador que não dá pra jogar na posição 5 pra mim. Ele tem que ser da posição 4 porque ele não aguenta jogar de 5 ali não. É um cara muito soft, como a gente diz. Vale lembrar que o Isaiah Thomas teve muitos turnovers nessa série contra os Bulls. Para aqueles que não sabem, perdeu a irmã. E muito foi se falado da atuação dele depois de uma situação em que muitos não fariam o mesmo que ele fez, né? Que foi para a partida. Então, o Isaiah Thomas foi um guerreiro, sim. Mas natural, como o time dele está 2-0, sendo o número 1 do leste nessa situação, foi questionado. Tem que se questionar, né? Por que está vindo essa derrota? E você, Ângelo, você acha que tudo que aconteceu com a Isaiah Thomas, você acha que teve um peso nessa série ou não? Olha, eu acho que é normal a perda de uma irmã, principalmente que foi na véspera do jogo, o Isaiah Thomas acabar sentindo esses efeitos, sabe? Mas quando você olha o momento que ele entra em quadra, a forma como o T.J. Garden acaba acolhendo ele, a forma como ele acaba se envolvendo com aquela atmosfera de jogo decisivo, você vê que a influência foi muito pouca. O Isaiah Thomas, nesses 2 jogos, ele está com média de 26 pontos e meio, e ele está dentro de estatísticas que seriam impensáveis. O Isaiah Thomas, dentro da série, ele está no top 5 reboteiros da equipe do Boston, e ele está 13 pontos e meio na frente do segundo maior pontuador em média do time na série. Então, o que eu posso perceber é que o Isaiah Thomas está até dentro do esperado. Por quê? Porque se você parar para pensar nessa ascensão meteórica de Celtics, comandado pelo Stevens, e na liderança do Isaiah Thomas, que era um jogador considerado role player antes, essa é o primeiro playoffs dele, é o segundo pelo Celtics, só que é o primeiro em que a responsa cai pro lado dele. E você vê ele, depois de perder a irmã tá metendo 27 pontos de média, você vê que ele não é que ele não sentiu,
ele sentiu, mas não refletiu tanto no jogo dele. Você vê que a qualidade, que todo mundo sabe que ele tem, continua intacta. Legal, interessante. Concordo bem com o ponto de vocês sobre a falta de trabalho sujo nessa série pelos Celtics. Boston está saindo melhor nessa área. A defesa interna do Celtics me deixa bastante preocupado. Engraçado que durante a temporada eles tiveram a mesma dificuldade, mas conseguiram vencer os outros jogos. Quando chega em playoff, é o mesmo time que você tem que ganhar a série. Então, se eles não ajustarem a defesa interna, eles vão continuar tendo grandes dificuldades. Até porque o Bulls não é o melhor time que arremessa de 3 da liga, nem dos playoffs. É um time que arremessa pouquíssimas bolas e a eficiência deles, por incrível que pareça, é bem razoável. E dá para o Celtics... Se o Celtics fechar mais o espaço, eu acho que ainda consegue surpreender. Vocês acham que o Celtics consegue surpreender ou vocês acham que essa série tá morta, hein, Pedro? Eu não consigo dizer que a série tá morta. Pra mim, particularmente, eu ainda acredito que... no começo eu não acreditava que ela teria 7 jogos. Eu acreditaria que os Celtics ganhariam mais fácil. Mas hoje eu acredito que talvez tenha 7 jogos sim. E se não tiver 7 jogos, quem vai sair vencedor vai ser o Bulls. Mas se tiver 7 jogos, cara, no 7º jogo, aí eu realmente não consigo dizer quem vai ganhar. Porque é no TD Garden e aí o bicho vai pegar. Beleza. E você, Ângelo? A série tá morta ou você acha que o Celtics pode surpreender? Para mim, tudo depende do fator Brad Stevens. Eu acho que o Brad Stevens já se provou um dos melhores treinadores da liga, e é um treinador que todo mundo sabe que tem cartas na manga, sabe? Essa equipe do Boston, no papel, não é um dos melhores elencos da liga, só que a forma como joga fez com que a equipe se impôsse e disputasse mesmo as primeiras posições. Então eu acho que já foram 2 jogos, ele já fez bastante análise, e diante dessa equipe carimbada do Bulls, é uma equipe muito jovem, mas o núcleo experiente dela é bem experimentado. Eu acho que os ajustes que o Stevens vai fazer, eu creio que vai fazer, podem dar uma sobrevida na série. Meu palpite seria que, no mínimo, um dos jogos na cidade de Chicago, o Celtics vai conseguir ganhar. Interessante. Eu só acredito em virada do Celtics se acontecer uma vitória no jogo 3. Porque senão a pressão vai ficar complicado para eles, e eu acho que o Bulls, com a experiência que tem do Dwayne Wade, do Rondo e do jogo que está jogando o Butler, cara, para mim esse jogo 3 vai ser a divisão de águas. Mas beleza, vamos seguir o jogo, porque a bola não pode parar. Vamos falar do Thunder e Rockets. James Harden contra Russell Westbrook. E aí, Ângelo, o que você tem para dizer? O que você tem para me dizer do jogo? Ficou surpreso com o placar ou você acha que está normal? Eu acho normal o que está acontecendo na série. A equipe do Rockets é uma equipe muito ajeitadinha. O esquema do Mike D'Antoni é bem casado com o elenco que ele tem. Então, para mim, é normal que com os jogos, à medida que os jogos forem rolando, a superioridade apareça, e já veio aparecendo no começo, sabe? No jogo 2, a equipe do OKC liderou até o último quarto do jogo, só que elenco conta muito em playoffs. E o Rockets, por mais que tenha a liderança do Harden, o seu esquema é mais definido e os outros jogadores conseguem aparecer. O Westbrook ontem passou dos 50 pontos, mas acabou que não foi suficiente para a equipe do OKC sair vitoriosa, e no final ele acabou até se tornando um vilão, o que eu acho injusto, essa classificação, mas diante dele ter pegado o jogo para si
tentado resolver, como é inerente a ele dentro da equipe do OKC, já que os shooters lá são muito raros, mas é um resultado que já estava previsto já. Eu acho que a equipe do OKC vai ter que suar bastante a camisa para poder levar algum jogo. Ok. E qual que é a sua análise, Pedrão? Concorda com o Ângelo ou você tem um ponto diferente? Não, eu concordo bastante com o que o Ângelo disse. O ginásio do Rockets a torcida de Houston participa muito bem do jogo, então a gente vê que é uma das torcidas mais animadas da NBA. E quando chega, naturalmente, e quando chega nos playoffs, então, aí dá aquele gás, todo mundo com aquela mesma camisa promocional que o time dá. Fica no caso, cor vermelha do time lá, o caldeirão vermelho fica forte. E quando pegar o James Harden numa noite boa, que é o que mais está acontecendo ultimamente, ele não tem tido noites ruins. Achando seus companheiros, a defesa do time, mesmo não sendo forte, conseguindo parar o OKC em certos momentos importantes. E o ataque, que é o principal da equipe, matar as suas bolinhas quando cair na mão dos shooters. O Rockets manter o que tá fazendo, o que fez nesses dois jogos, tem totais condições de ganhar os próximos dois lá mesmo em Oklahoma e levar isso para casa, mas não sei se o Russell Westbrook vai deixar isso tão barato pro Rockets não. Não sei se ele vai abrir mão tão fácil assim, porque a gente viu a entrevista pós-jogo dele e ele tava bem nervoso, porque ele fez números muito expressivos e quando o repórter perguntar para ele sobre isso, ele realmente falou palavras de baixo calão ali na entrevista, falando que o que importa é a vitória e não importa os números dele. Porque hoje, para aqueles que gostam de estatísticas, também estatística no basquete é algo, acho que todo esporte, acho que é algo interessante, é um objetivo para você colocar como uma meta para alcançar. Mas o mais importante em todo esporte é a vitória. E então tem que bater palmas nesse momento para o que o Westbrook falou. Só que agora vem aquela questão. Até quanto... vamos formular uma questão melhor. O Westbrook pode ser culpado pela... Ele, quando o time ganha, ele é destacado como o motivo porque o time ganhou. Mas quando perde, ele também tem que ser cobrado assim? Ou o time do Thunder não ganha, é questão de elenco? Ou realmente a culpa é do Westbrook? O que você acha, Pedro? É isso mesmo? Bom, especialmente nesse jogo 2, a gente pode observar que o Westbrook foi muito mal no último quarto. Ele sabe que ele é o cara do time e é muito da personalidade, do estilo de jogo dele chamar o jogo para si. Então ele fez a maioria dos arremessos. Só no quarto ele arremessou mais bolas do que qualquer jogador do Thunder no jogo inteiro. E é aquela história, né? Quando tem noite que não vai cair. E nesse jogo 2 simplesmente não caiu. E o time do Thunder, que começou jogando no primeiro quarto de jogo muito bem, abriu bastante, chegou a abrir mais de 10 pontos de diferença. Que se tivesse jogado acertadinho era só manter o ritmo que conseguiria levar essa vitória para casa, mas não conseguiu manter. E o Russell Westbrook, quando a gente fala de culpa em derrota, eu acho que nesse jogo talvez a gente possa botar ela um pouco mais nos ombros dele. Mas eu não vou eximir os companheiros dele, não. Quando ele olha pro lado, ele vê jogadores que não tem um nível muito bom. Por exemplo, o Robertson. Apesar dele estar muito bem nessa série, só por esses dois jogos eu não posso criticá-lo de maneira alguma, porque ele está cumprindo bem o seu principal trabalho, que é defender. E além disso, está matando as suas bolinhas. Mas assim, a gente sabe que é uma coisa momentânea, porque o Robertson não é um atacante confiável. E os jogadores que vêm do banco também não conseguem manter o nível de jeito nenhum. Mas
aí a gente vê uma coisa, meio que uma via de mão dupla, né? Porque é o seguinte, se o cara tem um jogador do calibre do Russell Westbrook, ele sabe que esse é o cara que gosta de pegar a bola, botar embaixo do braço e levar pra decisão, se porventura o Russell começa a jogar essa bola pro companheiro, quando ela cai na mão dele, ele não vai ter a confiança necessária pra matar ela ali. E esse milésimo de segundo que ele hesitou pode ser a diferença entre ele achar uma boa jogada, fazer o seu arremesso, infiltrar, dar mais um passe e botar a pontuação, ou a jogada não dá em nada e essa bola acabar voltando pra mão do Westbrook, ele ter que forçar uma bola, e aí ele vai acabar voltando pro lado dele a culpa. Então, nesse quesito, eu digo que não dá pra gente dizer que o Westbrook perdeu o jogo pro Rockets, mas também não dá pra dizer que os companheiros do Westbrook são tão ruins a ponto de que ele tem que tentar fazer tudo sozinho. Uhum. E aí, Ângelo, qual que é a tua opinião sobre essa questão do Westbrook e seus companheiros de equipe? Eu acho que o Russell Westbrook, ele é um cara que o estilo de jogo dele é aquele estilo de faz tudo, sabe? E quando ele se encontra numa equipe como o OKC, que agora desfigurado do Run, ele pode impor mais essa coisa de ser o faz tudo, sabe? E como os próprios triplos duplos estão mostrando, e pode acabar tentando levar nas costas, sabe? Só que eu acho, como o Pedro disse, que não são zero à esquerda todos os companheiros dele. Tem opções que não são de elite, mas são boas, como o Kanter, o McDermott, o Oladipo, e o Russell Westbrook, ele é um jogador que nos playoffs ele vem mostrando dificuldade, principalmente, na minha opinião, pelo matchup dele, que é o Beverley, que é um grande defensor, que é um jogador daqueles que o pessoal gosta de chamar de pelinha, né, muito chato. E ele está fazendo com que o Westbrook seja o jogador que mais pontue nos playoffs até agora, tudo bem. Só que ele é o jogador que mais errou arremesso de 2, que mais errou arremesso de 3, que mais tentou arremesso, além de ser o jogador com o maior número de turnovers. Então, isso me diz que o Westbrook, a corda está no pescoço dele, porque ele pegou um matchup defensivo difícil e que ele acaba forçando, porque tem um volume de jogo grande, só que dias ruins acontecem. E quando você não aceita isso, e playoffs é coisa de confiança, se você não envolver os seus companheiros de time na temporada regular, dificilmente vai ser agora que você vai conseguir fazer um milagre e envolver eles. Então, carece dessa confiança nos demais na equipe do Thunder, e acaba que, quando a bomba aparece no colo, eles sempre jogam pro Westbrook, e ele já está ciente disso e tenta resolver, na maioria das vezes, sozinho. Então, esses fatores acabam me fazendo pensar que o que está acontecendo com ele não é coincidência. Uhum. Interessante. A minha opinião sobre isso vamos lá. O Westbrook, no passado, já teve, podemos dizer que, companheiros de equipe pelo menos um pouco melhor do que ele tem hoje. Se levar em consideração que teve o Kevin Durant no time, né, que é um jogador facilmente top 5 na liga, sem discussão alguma. Agora, tem algo que eu vejo como comum nesses dois casos. Russell Westbrook precisa adaptar o seu jogo. Ele sempre, desde sempre, o Russell Westbrook tem esse jeito explosivo dele. É um jogador que uma noite vai fazer um jogo acima dos 50% de aproveitamento, e tem jogo que ele não vai conseguir. Esse que faz parte do esporte. Só que o que não faz parte do esporte é você saber quando não é a sua noite. Você tem que conseguir colocar os seus parceiros, envolver os seus parceiros, como o Ângelo falou, para que eles possam ter essa confiança. O Russell Westbrook falha nesse quesito. Se for colocar em porcentagem de culpa, eu coloco o elenco 60% e Russell Westbrook 40%. Não vou melhorar essa situação para o elenco, porque não é possível
Não é possível você ter jogadores como Oladipo, Robertson, Adams, Kanter e ter só isso de aproveitamento. O time precisa ter um aproveitamento melhor, tem que ajudar o Russell Westbrook. Quem vai fazer isso acontecer é o técnico, depois o Russell Westbrook. Tem que ter um pouquinho de cada um ali. Eu vejo que o Russell Westbrook até tenta, só que o técnico não ajuda. Mas também vale salientar, destacar algo que o Pedro falou. Russell Westbrook, ele tenta e não consegue, não é só porque o elenco é ruim, não. Ele tem que adaptar o seu jogo. Tá? Então agora deixando um pouquinho do jogo do Thunder e Rockets de lado, falando, o que eu ia deixar para o final, vamos falar agora. Mudou alguma coisa da semana passada? Quem que é o MVP da temporada regular? Westbrook ou Harden? Quem que é, Ângelo? Eu vou ficar com a mesma opinião da semana passada e vou apontar o James Harden. Para mim, o Harden e o Westbrook continuam fazendo temporadas fantásticas, só que os playoffs, a votação já foi feita, só que já que a minha opinião não tem prazo a minha opinião, né? Então, eu vou acabar sendo influenciado pelos playoffs também. As atuações do Harden estão sendo muito boas, ele está conseguindo envolver bem a equipe do Houston, e para mim ele é o MVP da temporada. Pedrão, mudou a sua opinião ou continua na mesma? Então, ainda não mudou, até porque a gente sabe, né, MVP da temporada regular. Fico com o Harden ainda e eu fico meio espantado, principalmente nessa questão quando as pessoas vão comparar os dois, porque elas, pra mim isso vai soar estranho, mas o triple-double ficou super valorizado, porque faltou 2 rebotes de média pro Harden chegar no triple-double de média, e ele foi o cara que conseguiu fazer. Nessa temporada foi o jogador da NBA que mais foi responsável por pontos na partida. Se você somar os seus pontos e os pontos que as assistências dele levaram, ele foi o cara que teve mais. Então ele é meio que indiscutível pra mim, assim, mesmo a temporada do Westbrook sendo maravilhosa. Uhum. Então eu vou seguir com os companheiros e também não vou mudar o meu voto, que semana passada fiquei bem indeciso, mas concordo com o que o Pedro falou, é isso mesmo. Acaba sendo... Tem que priorizar a vitória, e o Harden é o mais vitorioso dos dois, por mais que os números do Westbrook sejam sensacionais, vai ficar na história, mas MVP é muito mais sobre vitórias do que números por ele só. Então eu vou continuar com o Harden. You are now about to witness the strength of street knowledge. Agora, galera, vamos fazer uma breve, bem rápido mesmo, vamos falar sobre a série do Jazz e Clippers e Memphis Spurs. Ficamos então aqui que o Ângelo vai falar do Jazz. É isso? Não, o Pedro vai falar do Jazz e a importância da lesão do Gobert. Diz pra mim, a lesão do Gobert tira o Jazz da disputa, ou vocês acham que ele ainda tem chance? E eu não acho que a lesão tira da disputa, porque a gente já salientou isso aqui algumas vezes. O time do Jazz era um time defensivo por esquema e não por uma estrela individual. É óbvio que o Rudy Gobert era o mais importante defensor do time, tanto que estava sendo falado em ganhar o prêmio de defensor do ano da liga. Digamos que estava entre ele, o Kawhi Leonard e o Draymond Green, né? Mas a lesão dele não impossibilita o Utah Jazz de ganhar essa série. Tanto que no primeiro jogo, a série agora tá 1-1, né? Então o primeiro jogo foi vencido pelo Jazz. E foi o jogo que o Rudy Gobert se machucou durante. E a gente pode imaginar que esse seria o jogo que o time seria mais afetado. Porque assim,
você entra num jogo esperando que esse cara vai estar lá. Aí ele se machuca com pouquíssimo tempo jogado e você já vai ter que dar um jeito de adaptar o seu esquema todo no meio do jogo. Vai ter que mudar uma coisa que você já estava treinando durante, sei lá, 2, 3 dias, especificamente porque o cara se machucou ali na hora. E eles conseguiram ganhar esse jogo. Foi no aperto, na última bola, mas ganharam. Mas agora, quando a gente vai ver o segundo jogo, que foi vencido pelos Clippers, a gente viu que o DeAndre Jordan teve uma vida fácil ali na tábua, porque ele não é um cara que tem muita habilidade, ele não é um cara que vai sair driblando, não é um pivô muito dessa nova geração de pivôs que tem muita habilidade, mas é um cara forte, é um cara que é atlético e salta muito, briga muito, muito físico, e ele teve vida mais fácil. A gente sabe que, naturalmente, quem vai assumir mais o lugar do Gobert é o Boris Diaw e o garoto, o Jeff Whitty. O Boris Diaw não é um 5 de origem, mas por ter jogado com o Popovich há alguns anos, é um jogador muito inteligente, não é muito físico, não tem um arremesso razoavelmente bom, não é muito especial em nada, mas assim, mas também não é muito ruim em nada, e é muito inteligente, então é um cara que sabe jogar. E o Jeff Whitty é muito novo, muito inexperiente, não vai aguentar o tranco ali do DeAndre Jordan. Mas eu acredito que o Jazz ainda tem condições, só que agora é bem mais difícil. Vale destacar também que o Derek Favors fez também a posição 5 também, 4 e 5 no jogo contra os Clippers, e teve uma parada difícil contra Blake Griffin e DeAndre Jordan. Mas bola que segue, vamos pro próximo. Ângelo, Memphis e Spurs. Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Kawhi Leonard, você é ridículo. Fala aí, Ângelo, qual que é a sua opinião? Na minha opinião, está se desenhando o óbvio na série do San Antonio com o Memphis, e é um óbvio que marca muito, na minha opinião, o fim desse ciclo do Memphis, daquela equipe brigadora e surpreendente. É fato que o Tony Allen, o melhor defensor da equipe do Memphis, na opinião da maioria, está fazendo muita falta, e o substituto dele, o Selden, não está conseguindo chegar nem perto do que ele faz. Só que o Memphis, ele é conhecido por muitos como sua forte defesa, mas se você olhar as estatísticas de ataque e de defesa dos playoffs, o Memphis é o pior ataque e a segunda pior defesa. Então, para mim, tem nitidamente um desequilíbrio na equipe, que é marcado muito não vou falar pela ausência do Chandler Parsons, mas a falta dele e do Allen são uma ausência meio sentida, mas também que a queda do Zach Randolph e a falta de adaptação. O David Fisdale está utilizando jogadores muito novos, como Andrew Harrison, o Jamichael Green, são jogadores bons, só que no final acabou pesando, sabe? O Wade Baldwin é uma equipe que já passou da fase que já me agradou mais em outros momentos, e agora eu acho que é um reflexo do fim desse ciclo mesmo em Memphis, mesmo com a volta dos lesionados e a permanência do Gasol com um período mais prolongado. É uma equipe que o elenco de apoio está fraco e perdeu até o balanço defensivo diante de um forte ataque do Spurs. Acho que a equipe de Memphis vai ser varrida pelo San Antonio. Concordo contigo, Ângelo, e vou adicionar uma coisa, hein? Até a nossa próxima, na próxima semana, né? Nosso próximo encontro, aposto com vocês dois, Kawhi Leonard não vai ter errado o lance livre. Ele tá perfeito da linha. Mas vamos lá. Vamos destacar outras coisas também. Vou falar rapidinho a minha opinião. Acho que a série Indiana e Cleveland ainda não acabou, tem muita coisa para rolar. Ângelo, vou até te colocar numa situação difícil aqui. Você acha que tem chance do Hawks virar a série contra o Wizards?
Olha, Diego, eu acho que, como eu falei na semana passada, o Hawks já foi pro brejo. O Hawks, para mim, é uma equipe que o auge foi ali quando foi o primeiro do leste, mas principalmente a amarelada em sequência para a equipe do Cleveland pesou, e eu salientei forte semana passada, o Hawks já está no caminho contrário já. Eu destaco que os playoffs fracos está sendo feito pelo Dwight Howard, está tendo só 6 pontos de média e 10 rebotes, que para ele é considerado pouco. E a atuação fraca do elenco de apoio, que principalmente tem boas peças na teoria, como o Calderon, o Dunleavy e o Sefolosha, os caras somados, eles estão fazendo 4 pontos de média na série. Então, o Paul Millsap está acabando muito sobrecarregado, e diante da equipe do Washington, está cumprindo justamente aquilo que mostrou na temporada regular. A dupla do Wall e do Beal, muito afiada, e o Gortat, o Morris e o Porter, junto com o banco, fazendo um apoio bem sólido. Eu vejo que a equipe do Hawks pode até conseguir uma vitória, mas é o fim da linha para o Hawks. Pedrão, e você? O que você acha? Blazers e Warriors, acabou ou não? Pra mim já acabou e vai ser a varrida. Nas outras eu tava bem em cima do muro, mas nessa eu realmente acho que vai ser um 4-0. E foi o que a gente disse anteriormente, o time do Blazers tem o Damian Lillard, tem o CJ McCollum, mas falta gente ali pra ajudar eles. Beleza. Então, um recado para o nosso amigo Bugarelli da ESPN. Pode preparar a vassoura, porque com KD ou sem KD, pode arrumar um lugar no sofá, porque os Blazers vão pescar. Anywhere it's up to you, New York, New York. Então tá, vamos lá agora para a parte mais legal do nosso programa, que é o Big Apple Moment. O momento legal, o momento feliz. Esse é o momento em que o Ângelo, o Pedro e eu estamos alegres em falar, não é? Então vamos lá. Big Apple Moment é o quê? Carmelo Anthony, nosso querido Melo, vai ou fica? O que você acha, Ângelo? Olha, eu acho que, só começando o momento da Big Apple, só citar rapidamente a tristeza que foi o Knicks cair para a pick 7 do draft, mas vida que segue. E se tratando do Carmelo, eu não tenho certeza do que vai acontecer com ele. Eu acho que pode acabar chegando numa questão da saída dele, só que as declarações dele estão sendo muito confusas, sabe? Ele cobra do Knicks algumas coisas indiretamente, mas fala que gostaria de ficar. Não dá para ter um panorama claro, mas eu acho que, pela separação recente dele com a esposa, a Lala Anthony, ex-Lala Anthony agora, né? E pelo fato do Phil Jackson estar pressionando bastante a situação com ele, já tendo tornado até público, e a Associação de Jogadores da Liga está analisando as declarações do Phil Jackson em relação ao Carmelo, que foram bem assertivas em relação ao Carmelo, não está funcionando no Knicks. Eu tenho minhas dúvidas, mas se fosse dar um palpite, assim, um chute bem distante, acho que o Carmelo vai ser trocado na noite do draft. Acho que a situação se tornou complicada para ele. Ele tem dois grandes aliados. A no trade clause, ele só é trocado se ele consentir. Ele pode escolher a troca que ele quer, o time que ele quer sair, dentro das ofertas que o Knicks vai receber. E o Kristaps Porzingis está do lado do Carmelo. E se tratando do Kristaps, que é um jogador que é a pérola do torcedor do New York, eu acho que tem influência grande de agradar o Kristaps, já que, querendo ou não, ele vai ser free agent daqui a um tempo e o projeto é mantê-lo no Knicks. Então, um palpite meu seria a saída do Carmelo. Mas, isso acontecendo, seria uma saída por cima, já que o Carmelo foi até onde conseguiu, fez boas campanhas com o Knicks quando teve um bom time, mas a omissão dele, a falta de ambição, na minha opinião,
vai culminar com essa saída que, para alguns, vai ser vista até como vilão. Uhum. Ok. E para você, Ângelo, ou Pedro, desculpe. Para você, Pedro, vai tocar Roberta Miranda, Vá com Deus para Carmelo Anthony ou não? Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim, amor meu. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que a situação chegou num ponto que é difícil a manutenção. É difícil para todo mundo que está envolvido na história, para o próprio Carmelo, que não gostou das atitudes da torcida, que vaiaram ele em alguns jogos lá no Garden, a relação dele com o Phil Jackson não é boa, a gente sabe disso. Muitas notícias dizem que eles mal conseguem se encontrar para conversar civilizadamente, que realmente não tem esse diálogo entre eles não estão conversando para ver um caminho legal para o Carmelo se manter na franquia e para o Knicks ter um bom futuro. O próprio Phil Jackson tem uma visão diferente do estilo de jogo, da posição do Carmelo, que ele não está gostando muito do que está vendo. Aí, quando a gente vai ver pro lado do torcedor, falando especificamente da minha pessoa, eu sou um cara que nunca gostei muito do Carmelo Anthony, mas agradecia, claro, quando a gente ganhava jogos por causa dele. Mas e tem alguma parcela da torcida concorda comigo, mas a grande maioria gosta realmente bastante do Carmelo Anthony, de tudo que ele significa pro Knicks. Mas de tudo que aconteceu nesses últimos tempos aí, de todas as notícias que saíram, da insistência do Phil Jackson em querer usar o seu sistema de jogo que foi vitorioso no passado, mas não está se mostrando muito efetivo nos últimos tempos, que é o triângulo, que é um sistema de jogo que é complicado, que precisa de jogadores com características específicas, e tem muitos jogadores que simplesmente não estão interessados em se adaptarem para jogar nele. Também o dono do time, James Dolan, não sabe muito o que quer da vida, se quer agradar o Carmelo, se quer agradar o Phil Jackson. A gente parece que ele está do lado do Phil Jackson, mas a gente não sabe muito, que na verdade que ele quer continuar ganhando dinheiro, né? E ganhando dinheiro ele vai continuar ganhando sempre. Tem que ser uma franquia que dá muita grana. Mas enquanto isso, nós torcedores ficamos dessa indefinição. O time vai tentar fazer que nem essa temporada tentou e não deu certo. Trazer gente já com mais calibre na liga, que ganhando um pouco mais, mas talvez dando um resultado mais certo, que não aconteceu nessa temporada, por exemplo. Ou realmente vai abrir mão da sua grande estrela, vai tentar envolver ele para algum time que traga jovens pra gente, ou então até mesmo jogadores com contrato acabando, que a gente possa buscar outros que tenham mais a ver com o estilo que ele quer. Se ele vai realmente forçar o Jeff Hornacek a instituir esse triângulo, que não é um estilo que casa muito com o estilo do Hornacek no Suns, ele vinha trazendo, mas depois de tudo isso, inclusive a separação do Carmelo, eu acredito que o Carmelo Anthony não fica em Nova York. Ok. Então, pro Pedrão, o CD da Roberta Miranda vai estar limpo e preparado, né? Mas então, agora eu dou a minha pincelada rapidinho. Gente, querendo ou não, por mais do que eu entenda que às vezes é necessário o Carmelo sair, eu acredito que o Carmelo vai para lugar nenhum. Mas Carmelo Anthony merece fortes críticas por ser mellow, por continuar nessa calma, nessa situação de aceitar tudo que está acontecendo e não tentar resolver, tomar uma postura e tentar resolver entre ele e Phil Jackson, não ficar mandando recadinho por Twitter, por jornalista e etc. Gente, Phil Jackson é GM.
Por que ele insiste tanto nessa porcaria desse triângulo? Por que insiste em algo que não está dando certo desde o primeiro dia? O time tem evolução? Tirando o Kristaps Porzingis e agora o Willy Hernangomez, o time teve alguma evolução? Vamos ser francos. Vamos parar de brincar e de ficar fantasiando e vendendo mentiras. Esse time vai aonde? Deu pra ver no final de temporada. Gente, o time tá perdendo até cara coroa. Não sei, não dá pra... É difícil ficar calmo nesse momento e querer falar de New York Knicks. Me desculpe, gente. Então aqui eu vou deixar apenas minha resposta para a pergunta. Carmelo Anthony vai ou fica? Mostrando que tudo, mesmo depois do divórcio, Carmelo Anthony vai continuar, e para alegria de muitos e para tristeza de muitos também, a bagunça continua. Tá? Ângelo, muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a todos os ouvintes, ao Pedro também. E seguimos firme aí nesse podcast. E que aquela frase clichê já, que continue acompanhando os playoffs e os prospectos do draft, que vai ser uma coisa sensacional. Esperamos, Ângelo, esperamos. Obrigado, Pedrão. Valeu, Diego. Só olhei de relance aqui agora, os placares estão acontecendo agora e tô vendo aqui que o Bucks está metendo 30 pontos no Toronto Raptors, então não tem essa mais de que ter uma seed alta te garante na próxima fase dos playoffs, não. Ainda bem, foi bem destacado pelo Pedro. Ouvintes, prometemos falar um pouquinho sobre Bucks e Toronto no próximo podcast, e vamos falar também um pouquinho de Cavs e Indiana, já que não falamos neste. Então, antes de ir, vou deixar para vocês, na descrição vai estar o nosso e-mail. Se você tem uma crítica, você tem uma sugestão, quer fazer uma pergunta, você concorda com nossas opiniões? Não concorda? Quer xingar o Ângelo? Quer xingar o Pedro? Quer me xingar? Fiquem à vontade, o nosso e-mail vai ficar na descrição, entre em contato com a gente. Se você tem uma pergunta, quem sabe no próximo programa nós podemos responder sua pergunta. Tem uma crítica? Vamos tentar melhorar para o próximo programa. Se sua sugestão for algo que entendemos que seja legal estar na pauta, vamos tocar no assunto no próximo programa. Então fiquem à vontade. Meu nome é Diego, eu agradeço a atenção de todos, agradeço o Pedro e o Ângelo, e continuo, vou concordar com o Ângelo. Clichê, mais uma vez. Playoffs está rolando, vamos continuar acompanhando e basquete neles. Um abraço, fui.